As bancas de concurso público adoram trocar os incisos do artigo 194 e confundir conceitos como, por exemplo, irredutibilidade e reajuste. Pois bem, meus queridos, nós vamos usar uma questão do CNU 2 para fixar de uma vez por todas os 7 objetivos da Seguridade Social. Vamos nessa? Bom, antes de mais nada, meu nome é Teodoro, podem me chamar de Theo. Sou professor de Direito Previdenciário e servidor público e estarei com vocês aqui até a tua aprovação. E uma coisa muito importante, gente, nós temos uma playlist completa de Seguridade Social com uma aula sensacional, introdutória sobre Seguridade Social, em que eu abordo os conceitos, os princípios. Então, meu querido, minha querida concurseira, se você nunca ouviu falar sobre Seguridade Social, eu aconselho fortemente a você dar uma olhadinha lá na nossa playlist e visitar a nossa aula sobre Seguridade Social. Combinado assim? Pois bem, nós vamos à questão. Então, a questão do CNU fala assim que a Constituição Federal estabelece princípios fundamentais que orientam a estrutura do Estado brasileiro, consagrando valores, diretrizes e objetivos para as dimensões política, econômica, social e jurídica do país. Em relação à Seguridade Social, a Constituição Federal também traça objetivos. Sobre eles, sobre os objetivos, é correto afirmar que... E aí nós temos as alternativas. Então, a Constituição Federal, de fato, define objetivos para a Seguridade Social. Então, nós vamos passear em todas as alternativas. A equidade na forma de participação no custeio da Seguridade Social dispensa a contribuição de pessoas consideradas de baixa renda, mesmo na Previdência Social. Então, meus queridos, a equidade na forma de participação no custeio é o 5º objetivo lá do nosso artigo constitucional. Então, ele está ali no inciso 5º do artigo 194. Afinal de contas, o que é a equidade? A equidade, aqui nesse contexto, ela significa justiça contributiva. Quem pode mais, contribui mais. Quem pode menos, contribui menos. Mas percebam que a natureza da Previdência Social é contributiva. Mas mesmo essa natureza da Previdência sendo contributiva, existem alguns tratamentos favorecidos. Por exemplo, o segurado facultativo de baixa renda, o MEI, mas não uma isenção geral. Então, se a alternativa falar em dispensa de contribuição na Previdência Social, essa alternativa está errada. Veremos aqui a alternativa B. A seletividade e a distributividade das prestações às populações urbanas e rurais visam romper a distinção de tratamento que outrora vigorava entre esses segmentos. Vejamos por que essa alternativa é falsa. Lá no inciso 2º, a uniformidade e equivalência é o que rompe a ideia da distinção entre urbano e rural. Ele aponta que deve existir benefícios e serviços tanto às populações urbanas quanto às populações rurais. Já a seletividade e a distributividade são o inciso 3º. Significa que a Seguridade Social vai selecionar as prestações e os riscos e distribuir com foco em quem mais precisa. Agora nós vamos falar de alguns exemplos concretos dentro da própria Seguridade, sem sair das políticas de renda. Nós temos na Previdência Social o salário família, lá dos artigos 65 a 70 da nossa Lei 8.213. O que é o salário família? É um benefício direcionado a trabalhadores de baixa renda que tenham filhos até 14 anos ou com deficiência, a critérios de renda e faixas atualizados por portaria. Percebam, meus queridos, que isso mostra seletividade. Então, a Seguridade vai escolher uma prestação para quem tem dependentes em certa condição. E aonde está a distributividade? Está exatamente na questão do foco para aqueles trabalhadores de menor renda. Um outro exemplo que nós podemos usar é o auxílio reclusão, que está lá no artigo 80 da Lei 8.213. Então, o auxílio reclusão é devido aos dependentes do segurado de baixa renda. Então, gente, o auxílio reclusão observa algumas condições legais, como, por exemplo, a carência, o regime de prisão. Então, por conta desses critérios, nós podemos dizer que o benefício ele obedece uma distributividade, uma vez que ele está distribuindo renda, e obedece uma seletividade, porque ele separa
um determinado evento, ele protege um determinado evento, que no caso aí é a reclusão, é a prisão do segurado. Gente, isso já caiu em prova. No auxílio reclusão, o benefício previdenciário ele é direcionado aos dependentes e não ao segurado. No entanto, ele usa o critério de baixa renda do segurado. Então, nós vimos que a alternativa A está errada, nós vimos que a alternativa B está errada. Vamos ler agora a alternativa C. A universalidade da cobertura e do atendimento desdobra-se em dois aspectos que significam, respectivamente, ampliar o número de pessoas amparadas e excluir a cobertura de idade avançada. Então, gente, em suma, a alternativa está afirmando aqui que, ao mesmo tempo, a universalidade amplia o número de pessoas protegidas e exclui um critério de idade avançada. Então, essa alternativa C nos cheira, no mínimo, contraditória. A universalidade da cobertura e do atendimento é o nosso primeiro objetivo lá no inciso 1º do artigo 194. Gente, esse objetivo ele quer ampliar a cobertura de risco e alcançar as pessoas e não excluir como está dizendo a própria alternativa, né? Portanto, meus queridos concurseiros e concurseiras, a idade avançada é justamente o evento coberto na Previdência, que é o caso da aposentadoria por idade. Portanto, meus valentes, se na prova aparecer universalidade excluindo algo, já desconfie. Então vamos para a nossa alternativa D. O valor dos benefícios previdenciários é protegido pela vedação de sua redução, garantindo-se o reajustamento a fim de manter em caráter permanente o valor originário da prestação. Essa alternativa é falsa e essa pegadinha é clássica. Nós temos na nossa Carta Magna dois comandos constitucionais distintos. Nós temos a irredutibilidade, lá do inciso 4º do artigo 194, que protege o valor nominal. Vejam, o que é o valor nominal? É a quantidade que nomeia, ou seja, aquele número que está lá na carta de concessão, por exemplo, R$1.000. R$1.000 permanecem R$1.000. A regra aqui, gente, é que não pode haver redução numérica do benefício por ato administrativo ou norma infraconstitucional. É lógico, gente, ressalvados os casos de erro ou fraude. Portanto, pessoal, nós temos esse primeiro comando constitucional que é a irredutibilidade, que protege o valor nominal. No entanto, gente, nós temos o segundo comando constitucional que se encontra não no artigo 194, mas lá no artigo 201, lá no parágrafo 4º, e se chama reajuste. O reajuste, pessoas concurseiras, é destinado para preservar o valor real, o poder de compra, e não o valor originário. Então, se a banca escrever, entre aspas, manter o valor originário, como está nessa questão, marque errada. Pois bem, então vamos para a questão correta, né? Que é a questão E. Vamos ler aqui a alternativa. O caráter democrático e descentralizado da administração materializa-se pela gestão quadripartite, com a participação dos trabalhadores, empregadores, dos aposentados e do poder público nos órgãos colegiados. Gestão quadripartite, gestão em 4 partes, trabalhadores, empregadores, aposentados e poder público. O inciso 7º do artigo 194 exige gestão democrática e descentralizada. Isso tudo é materializado pela gestão quadripartite, com a participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do poder público, e a Constituição fala nos órgãos colegiados. Professor, e onde isso é visível na prática? Nós temos lá o nosso CNPS, que é o Conselho Nacional de Previdência Social, e ele é um órgão superior e colegiado da Previdência. Então, gente, o CNPS é composto por representantes do governo federal, dos trabalhadores, dos empregadores e dos aposentados e pensionistas. Vejam, é a foto perfeita da quadripartição. E é interessante, gente, que o próprio site do Ministério da Previdência publica a composição e a lista nominal dos conselheiros por segmento. Te convido a ler o artigo 296 do Decreto 3.048 de 99. Esse decreto é o nosso regulamento, é o regulamento da Previdência Social. Lá estabelece as competências do CNPS.
vocês vão perceber que é competência do CNPS estabelecer diretrizes gerais e apreciar decisões de políticas previdenciárias. Ou seja, ele não é só figurativo, é um colegiado deliberativo onde os 4 segmentos participam. Você viu na prova um órgão colegiado da Previdência com os 4 blocos sociais ali na mesa. Isso concretiza o inciso 7º do artigo 194 da nossa Constituição Federal. Pois bem, meus bravos concurseiros e concurseiras, vamos rapidamente aqui montar os nossos flashcards. Então você vai memorizar os 7 objetivos assim. Objetivo 1, universalidade. Ele quer dizer a cobertura dos riscos e atendimento às pessoas. Nós temos o segundo objetivo, que é a uniformidade e equivalência, que é exatamente a equiparação das populações urbanas e rural. Nós temos a seletividade, a distributividade. A seletividade, ela vai escolher os requisitos e as prestações, enquanto a distributividade vai ter o seu foco nas pessoas vulneráveis. Lembra sempre da distribuição de renda. Os exemplos que nós demos, o salário família e o auxílio reclusão. Nós vamos ter aqui o nosso quarto objetivo, que é a irredutibilidade, que é manter o valor nominal. Lógico, gente, que a exceção está no erro e na fraude. Como quinto objetivo, nós teremos a equidade no custeio, que é a contributividade justa sem isenção geral. Como sexto objetivo, nós teremos a diversidade de base, que é as várias fontes de custeio da Previdência Social. E, finalmente, no nosso inciso 7º, nós teremos a gestão quadripartite, lembrando do nosso Conselho Nacional de Previdência Social, o CNPS, como um exemplo desse objetivo. Pois bem, meu querido, minha querida, quero te parabenizar por chegar até aqui. E nesse momento é aquele momento que eu te peço para você curtir, para você compartilhar esse conteúdo e também dar uma olhadinha nas nossas playlists. Elas irão te ajudar bastante. Nós temos também o e-book, nós temos também a Masterclass e os grupos já estão à tona. Nós já temos os desafios semanais em que nós indicamos os vídeos, nós indicamos a leitura, então o acompanhamento é de perto, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a tua preparação, a tua jornada e nos vemos em breve.